A vida tem uma escola chamada dificuldade. Só que tem um chamado Jesus que ele destrói, sana todas as dificuldades que possam vir. Mas quando nós agimos por meio da fé, através do que pensamos e acreditar que mesmo que ainda venhamos a estar em uma dificuldade, seja emocional, sentimental, espiritual, financeira, não importa qual seja, a nossa mente, quando vem a dificuldade, só se prende à dificuldade, mas não olha para o autor de todas as coisas, porque tanto as coisas boas como as coisas ruins, também o autor e consumador todo-poderoso permite que venham sobre a nossa vida, essa escola da dificuldade. E eu, quando iniciei minha caminhada cristã, ouvi uma profeta, uma pregadora falar: ei, a escola da dificuldade chegará um dia à sua vida. Eu falei: tá repreendido. Mas um dia chegou. E que bom que eu enchi a minha mente de coisas boas da palavra para poder saber como lidar com essas dificuldades. E coloquei até um título aqui: as dificuldades da vida servem para destravar o sobrenatural na nossa vida. E me veio à mente falar sobre a vida de uma mulher chamada Ana. E o capítulo versículo 5 fala assim, ó: e a esterilidade de Ana não era de ordem natural, e sim sobrenatural. Deus fechou a madre de Ana. E o que significa que Deus impediu Ana no ventre dela de gerar e ter filhos? O propósito de Deus era conceder a Ana um nascimento sobrenatural. E é assim na tua vida, na minha vida. Tudo aquilo que eu passei de dificuldade, Deus estava querendo criar algo, fazer algo sobrenatural na minha vida. Só que a minha mente ficava presa às dificuldades sentimentais, espirituais, financeiras. E o que acontecia? Eu não conseguia me desprender daquilo, mas pela graça divina e o Espírito Santo de Deus na minha mente, me enchendo de coisas boas, não de coisas ruins, através da internet, ou de pessoas, ou de vídeos, eu enchi minha mente de coisas boas, para que no momento da dificuldade, como diz em Efésios 6,13, preparai-vos para o dia mau, porque o dia mau ele chega para todos nós, mesmo sendo justo ou ímpio. Eclesiastes 7,14 fala sobre isso, que o mal e o bem virá para os dois. Agora, como eu vou me portar diante da dificuldade? Porque Ana, mesmo Deus tendo fechado a madre dela para que ela não tenha filhos, para gerar algo sobrenatural, foi a forma como ela pensou. Ana tinha o seu marido Eucana e tinha uma outra mulher também, porque naquela época podia-se ter várias mulheres. Então Eucana tinha Penina e Ana. Só que Penina lhe dava filhos e Ana não dava filhos. E Penina humilhava a Ana e Ana chorava. E para abreviar, um belo dia Ana vai ao templo com Eucana, seu marido. E ali começa a orar no coração. Chega Eli, que é o profeta, e fala: estás embriagada? Por que fala que ela está embriagada? Porque ela fica só balbuciando e falando ao coração, não com palavras. Ela fala: não estou embriagada, meu Senhor, estou amargurada de espírito, porque não tenho filho. E ali, naquele momento, Eli profetiza que ela vai ter um filho, e Ana volta para casa e concebe um filho com Eucana naquele dia. Então toda a dificuldade que Ana passou não era para paralisar, para pisar nela, mas para tirar ela da procrastinação, levar ela ao templo para ela orar, para ela buscar ao Senhor. Então por que você ou eu vimos a ficar prostrados dentro de casa, depressivos, mal? Deus, ele tem o sobrenatural. Para você, entenda, as ruas dele são feitas de ouro. E se é dinheiro que precisa, orará ao Pai. Se é no ventre que precisa, orará ao Pai. Tudo. Porque Deus fala em sua palavra, agora não me lembro, mas veio à minha mente agora: tudo que orares dentro da casa do Senhor,
Ele vai ouvir do céu. Se for o melhor para você, no sobrenatural dele, um propósito irá acontecer na sua vida, em nossas vidas. Eu creio, porque assim foi na vida de José, de Abraão, de Paulo, de muitos dos que estão escritos dentro da palavra. Todos passaram por dificuldade, mas nessa escola da dificuldade, que é o deserto de cada um, Deus sempre esteve ali. Eu lembro da morte do meu pai, e ele que me sustentava, eu ainda não tinha uma profissão. Então, naquele momento ali na escola do deserto, eu consegui sentir uma paz tão intensa, não me pergunte como, mas eu orava a Deus da minha forma, naquele momento, sendo o corpo e templo do Espírito Santo, a orar a Ele, a buscar a Ele. E Ele resolveu as dificuldades e não me faltou nada. Louva a Deus por tudo. E em 1 Samuel 2,35 vai mostrar o sobrenatural de Deus na vida de Ana. Fala assim, suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Olha o que acontece. Ana estava sofrendo com uma dificuldade de não ter filho, mas Deus tinha algo maior para a vida dela, como Deus tem sempre algo maior para a minha vida, para a sua vida, porque Deus, através de Ana, ia trazer um profeta segundo o seu coração. Tem noção disso? Deus falar que esse profeta ia ser segundo o seu coração, e esse profeta foi segundo o seu coração, porque tudo que fez durante a palavra de Deus, ele honrou a Deus em tudo, e Deus, ele tem sempre o melhor. E nas dificuldades da vida, Deus tem o melhor para nossas vidas, sim. O que vai determinar melhor é os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos vão ficar girando nas dificuldades, ou olhando para aquele que diz em Colossenses 3, versículo 1, olhai para as coisas do alto, onde Cristo vive, e como diz a sua palavra, Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele nos mostra o caminho. Assim foi na vida de Paulo, que foi apedrejado, mas foi um homem que escreveu muitos livros, até mais do que os próprios discípulos. Assim foi na vida de José, que foi humilhado por sua família, mas nunca deixou de olhar para Deus. Mesmo estando dentro de um calabouço, ali ele sempre confiou em Deus. E Deus nunca o abandonou. E mesmo nas dificuldades, a Bíblia vai falar que Deus fez José, mesmo dentro da cadeia, prosperar em tudo. Então, não deixe com que as cadeias da sua mente venham aprisionar aquilo que Deus quer fazer, como fez na vida de Ana, de Paulo, de José e também de Abraão. Abraão, em um sofrimento e uma dificuldade muito grande, teria que colocar o seu filho no altar para ser queimado, mas Deus viu o coração dele, e no coração dele havia fé de saber que Deus era capaz de ressuscitar todas as dificuldades, todas as coisas que ele colocou como dificuldade, tirar de cima de todo o monturo, de tudo aquilo que nossos pensamentos colocou sobre os nossos sonhos, sobre a nossa vida. Abraão sabia que na hora que ele ia enfiar o cutelo no seu filho para matar, Deus falou: eu vejo teu coração, não faça isso. E Deus proveu para ele, proveu para si um cordeiro. E Deus tem para nós, sim, um cordeiro santo. Porque esse cordeiro que ali estava, que foi sacrificado, Jesus, pela minha vida, pela sua vida, porque as dificuldades não podem ser mais do que o sangue de Cristo. E esse cordeiro ao qual foi sacrificado por nós, no lugar que seria o filho de Abraão, naquele momento, o cordeiro apareceu. Ei, em toda dificuldade, o cordeiro vai aparecer na tua vida. Clame a Ele,
Jesus é esse Cordeiro que te tira de toda a dificuldade. Ele é o Senhor da tua vida. Creia, busque. O nome dele é Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, que nos tira de toda a dificuldade. Ele é o Senhor da nossa vida, o Cordeiro Santo, que nos tira da dificuldade. E se nós nos colocamos em alguma dificuldade, Ele pode nos tirar, porque Deus já tem para você e para mim a salvação de toda a nossa dificuldade. Em nome de Jesus. Amém.